Shalom, shalom. Como que você tá? Tudo na paz? Certo. Olha, preste bem atenção no que eu vou estar falando. Eu gostaria de estar falando para você acerca de dois trabalhos que nós lançamos. São dois livros, um deles está aqui na minha mão. Chama-se Raízes Ocultas, Famílias Brasileiras. Trata exatamente de parte da história que não nos foi ensinada na escola. Aliás, foi oculta, foi escondida, coisas que são de muito importante para nossa identidade brasileira, que nos foi ocultada e você vai ficar sabendo. Eu confesso que em 2013, quando a primeira vez que me foi falado sobre os cristãos novos, eu falei, nossa, eu gosto tanto de estudar, eu estudo tanto, me pesquiso tanto, e nunca ouvi falar sobre os cristãos novos. Aí foi que eu descobri quem eram os cristãos novos, que eram os descendentes de judeus que se converteram na Espanha e em Portugal, foram forçados a se converter ao cristianismo, por isso eram chamados de cristãos novos. Mas apesar de ter se convertido à força, foi uma conversão forçada, eles continuaram mantendo as suas tradições, suas religiões, seus rituais em secreto, em oculto, né? E justamente por causa disso eles foram duramente perseguidos pela Inquisição, pelo Santo Ofício, e eram processados, tinham as suas posses tomadas, muitos eram torturados e por fim condenados e levados às fogueiras da Inquisição, morreram. Muitas famílias morreram na fogueira da Inquisição e exatamente na época do descobrimento do Brasil, e a estimativa é que um terço dos portugueses, né, que nós aprendemos que os portugueses vieram para o Brasil, eram degradados, eram os ladrões, condenados, só que eles não falam do que, né? Era como se Portugal apenas pegasse os bandidos condenados de lá e jogasse para cá. Isso foi o que nos foi passado pela escola, só que a história não é bem assim. Havia sim muita gente de Portugal que vinha para as terras brasileiras, né, na época do descobrimento, da colonização, e no meio dessa população, estima-se que um terço era composto por cristãos novos. Por que esses cristãos novos vinham de Portugal? Porque exatamente eles estavam fugindo da Inquisição portuguesa, né, fugindo da fogueira da Inquisição, e eles vinham para o Brasil, que era a terra recém-descoberta e estava sendo colonizada. Esses são os cristãos novos, né? E esses cristãos novos, eles começaram a populacionar, ou seja, foram as primeiras famílias, e até hoje há descendentes desses cristãos novos. Como se pode saber? Através do sobrenome, através da região onde eles moravam, e outra questão é através dos seus costumes familiares, né? E transmissão oral, histórias que eram transmitidas de geração em geração, e tudo isso foi nos oculto, né? A história nos ocultou, e você vai descobrir que você, preste bem nisso, você não sabia, mas se você fizer o teste de DNA, você vai ver que há uma porcentagem judaica, há uma porcentagem de DNA dos filhos de Israel, dos judeus. Isso te foi ocultado. O motivo? Só Deus sabe, né? Mas o importante é que isso está sendo revelado agora em nossos dias e você não pode ficar de fora. O meio acadêmico já sabe disso há muito tempo, mas talvez por opção eles escolheram esconder essa parte da história, não divulgar, né? Mas agora, ou talvez o próprio Deus quis ocultar até agora, e nesse momento ele deseja revelar, tá? Para você que é de família raiz brasileira, você tem sangue judaico, você tem DNA judaico. Assim como nós temos o DNA e o sangue dos nativos aqui do Brasil, indígena, assim como nós temos o DNA, o sangue dos nossos pais africanos que vieram lá da África e foram escravizados aqui no Brasil, assim também nós possuímos o sangue daqueles portugueses cristãos novos que vieram para o Brasil, tá? Então talvez você olhe seu nome: Silva, Oliveira, Santos, Alves, Pereira, Carneiro, Lopes, Leão, Pereira, Ferreira, Rodrigues, Carvalho e demais nomes de famílias de raiz brasileira. Você tem sangue judaico, ou seja, você tem o sangue dos filhos de Israel, tá? Então, raízes
ocultas, famílias brasileiras. Vai mostrar para você, vai abrir um leque para você começar a redescobrir a sua verdadeira identidade e aquilo que a história não te contou, está na hora de você redescobrir, tá bom? Você ter essa honra e esse orgulho. Da mesma forma que nós temos o orgulho e a honra de ter o nosso sangue indígena, né? Nosso sangue, nosso DNA africano, nós temos o maior e tremendo orgulho, e agora mais um motivo que nos foi roubado e que nós não queremos abrir mão dele, é o nosso sangue, o nosso DNA judaico, tá? Aí você vai começar a entender muita coisa. Por que que o Brasil ama Israel? Porque muitos brasileiros, talvez sem até explicação, ele ama Israel, ele defende Israel. Sabe por quê? É exatamente porque no seu sangue, no seu DNA, está cravado o DNA de Abraão, de Isaac e Jacó, tá? Então procure esse livro aqui, ó. Raízes Ocultas, Famílias Brasileiras, tá? Adquira logo o seu, tá bom? Antes que acabe, tá? Porque está saindo muito rápido lá. Hoje eu entrei lá, parece que tinha poucos exemplares lá, então corre lá. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Aí você já entra lá e compra o seu rapidinho e vai chegar na sua casa, tá bom? Vai chegar rapidinho. E você vai encontrar também um outro nosso trabalho que eu fiz mais específico, é Raízes Judaicas das Famílias Pereira e Lins. Por que eu fiz das famílias Pereira e Lins? Porque é exatamente da linhagem que eu faço parte, dos Pereiras, que são novos Pereiras, e dos cristãos novos Lins. Então eu gostaria que você também procurasse lá Raízes Judaicas da família Pereira e Lins. Tá, mas eu não sou da raiz Pereira e nem Lins, tá? Só que você vai perceber que a mesma história que acontece com essas famílias, exatamente acontece com as outras famílias brasileiras de raiz com os cristãos novos, tá? Então, quero apresentar para vocês esses dois trabalhos. Raízes Ocultas, Famílias Brasileiras, tá? Lançado pela ICLAP, e também o nosso outro, que é o Raízes Judaicas das famílias Pereira e da família Lins, tá bom? Então já procura lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você já corre lá e já pega o seu, tá bom?